Eu congrego, irmãos, há 27 anos dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. E eu quero relatar aqui para vocês muitas coisas que eu tenho visto dentro do ministério. E trazer a realidade, mostrar a realidade porque o Espírito de Deus, ele se retirou da maior parte da igreja, claro, não de todos, mas a grande maioria do ministério, o Espírito de Deus, o nosso Deus, ele se retirou. Tem pessoas que falam, Deus não sai. Não, Deus ele sai sim do nosso meio. Nós precisamos fazer uma grande reflexão. É isso que falta para as nossas igrejas. A nossa direção, a nossa diretoria, por não fazer uma reflexão sobre o antes e o depois, vem sofrendo uma decadência gigantesca dentro do ministério. Vem sofrendo uma perca gigantesca. Todas as nossas igrejas, ela tem duas portas. Ela tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Todas as nossas igrejas têm. Não adianta a gente ganhar, não adianta a gente ganhar 1.000 pessoas para Cristo e batizar 1.000 e a gente perder 1.000. Vai ficar a mesma coisa. Não adianta a gente ganhar 2.000 e perder 2.500. Isso tem acontecido com a igreja. Eu vim de uma época, irmão, distante, há 27 anos atrás, não é muito tempo, mas eu vi muita coisa. E eu vi com os meus olhos coisas grandiosas que Deus fazia dentro da igreja pentecostal Deus é Amor e que hoje não faz mais. Lembrando aqui que eu não estou criticando a igreja. Para muita gente que não tem entendimento, não é maduro, mas é criança em Cristo, está vendo isso como uma crítica, mas não é uma crítica, é uma reflexão. E se a gente for inteligente, a gente fazer essa reflexão com a Bíblia, nós vamos entender o que é que está acontecendo. Antigamente, há 27 anos atrás, não somente a Deus é Amor, mas as igrejas Assembleia de Deus, a Igreja Congregação e outras igrejas, era assim, ó, lotada. A gente tinha uma multidão dentro das nossas igrejas. Os nossos batismos superlotava. O maior batismo da igreja pentecostal Deus e Amor foi 22.000 pessoas. Sabe o que é isso, se batizando? É uma multidão incalculável. Eu me batizei em 90, melhor dizendo, corrija as minhas palavras, eu fui batizado em 96. Nessa época se batizaram 7.000 pessoas. Era uma multidão incrível. Muita gente se batizou, ou seja, foi batizado, na época que eu também fui batizado. Aí a gente nota que dentro do ministério teve muitas mudanças após a morte do seu líder, que é o missionário Davi Miranda. Muitas pessoas criticam o missionário Davi Miranda, né? Critica, fala tantas coisas dele. Tem pessoas que falam até coisas hoje, só que, irmãos, eu vou dizer uma verdade aqui. É fácil acusar a pessoa depois que ela morreu. Depois que a pessoa foi embora, ela não está aqui para se defender, aí é fácil, né? Ficar falando que ele fez isso, que ele fez aquilo, né? Eu quero ver falar em vida. Como ele não está aqui mais para se defender, todo mundo pode acusá-lo, né? Embora todos nós estamos carregados de fraqueza e você não vai achar nenhuma pessoa que não erre. A Bíblia diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. João escreveu dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que é a nossa propiciação, né? Então, na época que o missionário Davi Miranda ainda estava vivo, ele zelava da doutrina. Tem dois tipos de doutrina que eu quero te ensinar antes que você comece a falar que eu estou pregando usos e costumes. A doutrina bíblica que está aqui dentro, que está escrito na segunda epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. E é essa doutrina que eu estou falando. Dentro da Deus e Amor, a gente teve alguns exageros, algumas coisas que era doutrina do homem. Sim, eu reconheço isso. Né? Por exemplo, o homem não poder usar um paletó rachado, a gente só tem que pregar se tiver assim com paletó e gravata. É doutrinas de homens, né? Não quer dizer que se eu tirar meu paletó aqui e pregar de blusa social com uma blusa normal, estou pecando, mas é uma norma da igreja, que a igreja achou mais legal que o homem de Deus pregasse assim do jeito que eu estou agora. Né? Não é doutrina bíblica, é uma norma, uma regra da igreja. Agora, quando a gente fala, irmãos, de vida com Deus, ser sal da terra e luz do mundo, conforme está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, eu estou falando de doutrina bíblica, eu estou falando de comportamento, de modo de viver lá fora. Agora, nós analisamos o seguinte: por que que hoje a gente não batiza mais aquela multidão? Os nossos batismos estão falindo. Não era para ser diferente? Pensa comigo, vamos pensar junto que você é inteligente. Antigamente, a época que a igreja era mais rigorosa, que só da irmã sonhar em cortar o cabelo, ela já estava de banco. Que a gente não via obreiras pintando o cabelo e pregando como hoje, a gente não via obreiras com isso aqui feitinho, tudo rapadinho, como a gente vê hoje. Né? A gente não via tanta coisa, era uma doutrina, sabe? Era um rigor. E o que acontecia? Grandes milagres aconteciam. Pessoas paralíticas levantavam da cadeira de roda, pessoas cancerosas eram curadas, até mortos eram ressuscitados. Eu estive na sede mundial e eu vi pessoas que morreram ressuscitar ali diante dos meus olhos. Eu vi pessoas cancerosas sendo curadas, uma multidão de pessoas endemoniadas, caindo endemoniada e sendo liberta. Eu vi multidões de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e hoje a gente não vê mais. O que é que está acontecendo? Analisa comigo. Hoje, depois da morte do líder, né, do ministério, abrir as portas para o mundo, colocar um telão em cima da igreja, pintar as paredes de preto, colocaram um jogo de luzes, que agora o culto tem que ser feito com luzes apagadas, e aquele jogo de luzes dentro da igreja, né? Liberaram um monte de coisa. A gente vê aí mulheres da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, de batom, com unhas pintadas, com cabelo cortadinho, e antigamente a gente não via. Antigamente a gente não via. A gente vê a própria esposa do Davi Miranda Neto, né? O neto do Davi Miranda. A gente vê ela com unha pintada, com batom na boca, com saia curtinha, porque eu já vi, né? Com calça comprida, andando por aí bem à vontade, como se não fosse uma cristã. Porque, irmãos, aqui para nós, sem fazer crítica, amém? Sem fazer crítica, seja uma pessoa inteligente. Você é uma mulher de Deus. Você não pode andar e se comportar como as pessoas do mundo. Você tem que mostrar a diferença entre você e os povos do mundo. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo
5, no versículo 17, está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou verdadeiramente em Cristo, eu estou liberto das coisas do mundo. Então, na época em que não podia nada disso, que a igreja era rigorosa, a igreja vivia na base do jejum, da oração e da obediência à doutrina de Cristo que está escrito nessa palavra, a gente via os grandes milagres acontecer, pessoas endemoniadas sendo libertas, batismo com o Espírito Santo, Deus curava de uma forma extraordinária. As nossas vigílias pegou fogo. Depois que começaram a liberar tudo isso com a morte do missionário Davi Miranda, o que aconteceu? A gente não vê mais milagre, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais ressurreição de mortos, não tem mais libertação. A pessoa entra endemoniada e sai endemoniada de dentro da igreja. A pessoa entra doente e sai doente. Agora, vamos refletir, vamos fazer uma reflexão. Hoje que liberou, está liberando o mundanismo dentro da igreja, a própria Débora Miranda, né, tem servido de mau exemplo para o ministério, porque a gente vê ela com o cabelão dela pintado de pretinho ao tempo todo. Tem sido um péssimo exemplo para o ministério, porque quando a gente vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 29, a Bíblia diz assim que a beleza dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos os seus cabelos branco. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Quando eu pego uma idade que eu acho justo, que eu encaro como justo, os meus cabelos brancos, a Bíblia diz que se torna uma coroa de honra. Mas quando você não acha justo, você mete tinta no seu cabelo e você tira a honra da sua cabeça, porque cabelo branco não é símbolo de vergonha, é símbolo de honra, de maturidade e de experiência. Tá entendendo? Mas a bonitona da Débora não quer ficar com cabelo branco, quer ficar com cabelo pretinho, né? Para dizer que é novinha, não é verdade? Aí qual é o resultado de tudo que está acontecendo depois que estão liberando um monte de coisa? Depois que fizeram aquela porcaria na sede mundial, qual que é o resultado? A gente não tem mais cura. A gente não tem mais libertação, nem se fala mais de batismo com o Espírito Santo. A sede mundial se tornou um cemitério. Não tem mais ninguém. Você vai lá no culto, os cultos é feito com um pouquinho de gente lá na frente. Acabou as grandes multidões que superlotava a sede mundial. Acabou aquela multidão grandiosa. Irmãos, sem puxar saco, sem ser idólatra, porque eu não sou idólatra. Eu estou fazendo um resumo que você deve fazer comigo. Por que na época que o missionário Davi Miranda era vivo, irmãos? Sinceramente dizendo, eu estou para ver uma igreja que foi fundada com tanto poder, tanto sinal, tantos milagres, como a igreja pentecostal Deus é Amor. Você pode rodar aí que você não vai encontrar, né? Quem foi deste ministério sabe do que eu estou falando. A gente teve homens, irmãos, que criaram impacto no Brasil e no mundo, como Joel Miranda, o homem do sopro. Quem não conhece, da igreja Deus é Amor, presbítero José Borges. E outros homens que Deus usava para fazer grandes sinais dentro desse ministério. O que veio acontecendo dentro do ministério? O ministério não vigiou e começou a perder esses homens. Perdeu Joel Miranda, perdeu Zé da Praça, perdeu uma multidão de grandes homens que tinha nesse ministério, a igreja foi enfraquecendo. Porque nós somos um corpo. E você vai concordar comigo que tem membros no corpo que são mais fortes. Nós somos um corpo. Tem membros no corpo que são mais fortes. Esse dedo aqui, ele tem mais força do que esse. Esse dedo, ele tem mais força do que esse.
O meu braço direito tem mais força que o braço esquerdo. Então nós temos membros no corpo que são mais fortes, são levantados por Deus com mais autoridade e mais grandeza. Quando a gente veio perdendo esses homens dentro do ministério, o que é que aconteceu? A igreja começou a ter um buraco irreparável. A multidão que Joel Miranda arrastava, irmãos, era uma coisa inexplicável. O que Deus fazia através do ministério de Joel Miranda, presbítero José Borges e um monte de homens que a gente conheceu nesse ministério, era uma coisa admirável, ao ponto de ter a televisão, na época aqui agora, a TVS, e lá dentro da sede mundial para filmar as grandes maravilhas que acontecia. O impacto era tão grande que abalava a opinião pública. Aí a igreja veio perdendo esses grandes homens de Deus por falta de vigilância, né? Veio perdendo e a igreja começou a sofrer. Depois que ela perdeu o missionário Davi Miranda, ela terminou de acabar. Ela terminou de, irmãos, ficar lá embaixo. Hoje, olha a situação que nós temos. Nós vamos ter um batismo agora. Diz para mim quantas pessoas vão ser batizadas. Os nossos batismos não cabia de tanta gente. Hoje, nós temos um pingo de gente para ser batizado. Nós perdemos milhares de obreiros, de obreiras, milhares de grandes homens de Deus que criaram grande impacto dentro desse ministério. E o que está acontecendo com o ministério? Indo por buraco, dia após dia. A família Miranda, irmãos, está cega. A diretoria está cega. Fazendo uma reflexão dessa que eu estou fazendo com vocês, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que voltar ao primeiro amor, foi o que Cristo disse à igreja de Éfeso. Lembra da onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você não se arrepender, não praticar as primeiras obras, eu vou vir contra você e vou tirar do seu lugar a sua igreja. A sua igreja vai acabar. A igreja tem que olhar aonde ela estava e aonde ela está hoje e se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Ou seja, se voltar para o Senhor, tirar os cristãos do mundanismo, porque essa era a preocupação do missionário Davi Miranda. Pregar a sã doutrina, sem a qual, irmãos, nós não temos Deus e nem Cristo. Olha o que está dizendo aqui no livro de Segundas Crônicas, capítulo 15 e versículo 1. Olha o que aconteceu com a nossa igreja. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e beija-me. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará também. É isso que está acontecendo com a igreja. Enquanto Deus estava dentro do ministério, operando grandiosamente, enquanto o Espírito de Deus tinha lugar para operar grandiosamente, o que acontecia? A gente tinha uma multidão de pessoas para ser batizada, a gente tinha uma multidão de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, a gente tinha uma multidão de pessoas sendo curadas e libertas. Depois que a igreja deixou a Cristo, Deus também deixou a igreja. É por isso que nós não temos mais nada disso. E por que a igreja deixou a Cristo? Como que a igreja deixou? Dando liberdade para o mundo entrar dentro da igreja, adotando os costumes do mundo para dentro da igreja. O mundo, irmãos, não pode influenciar a igreja. A igreja tem que entrar no mundo e influenciar o mundo, tem que transformar o mundo. Hoje o mundo está entrando dentro da igreja e transformando a igreja. Essas luzes, esse jogo de luzes que está na igreja, isso é do mundo. Essas paredes pretas que está dentro da igreja, isso é do mundo. Do mundo veio para a igreja. Não, da igreja tem que ir para o mundo e arrastar o mundo, transformar o mundo e o colocar dentro da igreja, transformado e liberto pelo poder de Cristo. Essa é a realidade. Vamos fazer uma reflexão. Se o ministério não mudar, se a família não mudar, muito pelo contrário, Davi Miranda Neto está querendo mudar e está mudando e causou uma grande mudança no quê?
No que ele causou? Na doutrina. Ele está apoiando um monte de coisa que é do mundo dentro da igreja. E a família está apoiando também. A irmã Ereli Miranda está igual Eli. A Débora Miranda está apoiando o pecado, a vaidade, porque ela se tornou vaidosa. O Davi Neto nunca conheceu a Cristo de verdade. Porque se ele conhecesse a Cristo de verdade, ele não apoiava o mundanismo e vivia uma vida mundana. Agora, nós temos o resultado disso tudo. Qual que é o resultado disso tudo? Uma grande perca, a igreja está afundando dia após dia. E se a igreja não mudar a tendência, ela ir afundando, 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 até desmoronar e Cristo sair totalmente de vez de dentro dela. Ainda o Senhor está com um e com outros que temem a Ele. Mas, irmãos, a grande maioria já não tem mais o Senhor. Porque a Bíblia é clara em dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Só tem a Deus aquele que guarda a doutrina dessa palavra. Ah, mas isso é usos e costumes. O que é usos e costumes para você? Então, uma mulher usar uma calça comprida apertada, isso não é doutrina bíblica? Não é doutrina bíblica? A mulher meter tinta no cabelo não é doutrina bíblica? A Bíblia não diz nada? Então você não conhece a Bíblia. Você não conhece Provérbios, né? O cristão andar, falar como o mundo, se vestir como o mundo, se comportar como o mundo, isso não é doutrina bíblica? Infelizmente, a gente tem um bando de pastor aí, um bando de pastor frouxo, que vão pagar um preço muito caro diante de Deus e que não tem coragem mais de pregar a doutrina de Cristo, pregar para os cristãos sair do mundo, pregar para os cristãos viver uma vida reta, pregar para a maioria dessas mulheradas por aí ir lá dar uma olhada dentro do guarda-roupa e modificar o guarda-roupa, transformar o guarda-roupa, tirar essas roupas mundanas e jogar fora. É isso que está faltando. Está faltando homens que tenha coragem de pregar a verdade, homens que tenham coragem de defender a santidade. É isso que está faltando. Amém? Que Deus te abençoe, que a bondade de Deus alcance a tua vida. Se inscreva nesse canal e nos ajude a pregar a verdade. Não tome isso como crítica, mas eu estou te ensinando para você fazer uma reflexão por que hoje o ministério e a igreja caiu tanto e por que hoje tudo isso acabou. Deus te abençoe.